Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta semana do módulo 4 do FIC 2 do projeto Reprograme-se. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é JWT, o que significa JWT e a funcionalidade dos cookies, né? O JWT ele significa JSON Webbing Token. Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para enviar, tá, declarações entre duas partes. Tá? E essas declarações elas são enviadas de forma segura, tá, via URL. Essas declarações elas são codificadas, por isso que elas são seguras, tá, num objeto JSON. E ela pode ser usada, né, como conteúdo de uma estrutura JWS ou até mesmo de uma estrutura JSON Web encriptografada, que a gente chama de JWE. Qual a vantagem, professor? Por que significa tudo isso? Bem, a gente permite o seguinte, pessoal. A gente tem que entender que, do nosso lado de API, que é o server, a gente tem que gerar uma proteção das nossas rotas. Tá? Isso é o mais importante. Então, ou seja, nem todo mundo que está fazendo o processo de acesso às rotas realmente podem acessar. Então, a ideia é que o JWT, o JSON Web Token, ele cria um token, tá? E ele passe isso para o cliente, você guarde essa assinatura digital, tá? E aí você consegue fazer essa autenticação das mensagens. Ou seja, para saber se realmente o cliente que está acessando é o cliente que tem essa assinatura digital ou, né, enfim, protegida, tá? O, resumindo tudo isso, né? Então, assim, são meios, né, de cadeia de caracteres, né, que são codificadas e elas são enviadas entre dois computadores se ambos tiverem HTTPS, tá? O token ele representa um valor acessível, então, ou seja, a gente consegue trabalhar com o token, tá? É interessante isso daqui também, tá, pessoal? Ele representa um valor acessível apenas pelo computador que tem acesso à chave secreta. Nós temos uma chave secreta criptografada. Somente quem tem acesso a essa chave que consegue ter acesso a esses valores. Um exemplo do processo do JWT é a autenticação de usuários. Cada usuário, por exemplo, caso um usuário queira fazer login em sua conta, ele pode enviar uma solicitação, que é um request, com as credenciais necessárias, como e-mail, senha, para o servidor. O servidor ele vai verificar se existe, se está tudo ok, e se tiver tudo ok, o servidor ele cria um token, tá? Usando as informações reais, tá? E ele transmite isso, ou seja, ele envia essa chave secreta para o nosso cliente. Tá? Isso também é chamado de payload. Essa sequência de caracteres, ela resulta numa criptografia que a gente chama de token. Tá? E após essa criação do token, o servidor ele envia de volta, né, para o cliente o valor. Olha, criptografado, está aqui, está ok. O usuário pode acessar e está aqui, toma a chave aqui via token criptografada. Tá? O cliente, ele, por sua vez, a gente tem que salvar esse token, né, para usar em todas as outras solicitações que forem, né, feitas para esse servidor. Bem, pessoal, essa prática, né, de adicionar token aos cabeçalhos da solicitação é uma forma de autorizar o usuário a acessar os recursos. Já tinha falado isso anteriormente aqui, né? Este exemplo prático, né, que eu acabei de citar aqui é como é que funciona o JWT. Então, ou seja, envia-se os dados, está tudo ok, cria-se uma chave criptografada e devolve essa chave criptografada para o cliente. Tá? Essa chave criptografada ela é feita através de dados reais e também dados da nossa senha secreta, que fica dentro de um local chamado secret. Muita atenção! A gente não pode guardar essa chave secreta em local visível e público, tá? A gente sempre tem que colocar ela em variáveis de ambiente, ou seja, em locais protegidos, tá, pessoal? A gente nunca pode deixar essa chave exposta, tá? É isso, pessoal. Na próxima aula, a gente já começa a trabalhar um pouquinho com o JWT. Até lá!